gente, tudo bem? Nessa Semana da Criança, eu decidi falar sobre adoção. Por quê? Porque tem muitas crianças que estão precisando de serem adotadas e muitas famílias ou muitas pessoas que às vezes nem são casadas, mas desejam adotar uma criança. Como fazer esse encontro? Parece ser tão difícil, né? Parece que às vezes a gente assiste na televisão que a fila é tão grande, nossa, eu estou esperando faz tanto tempo, e aí eu fiquei com curiosidade. Como? Por quê? Como as coisas acontecem? Por que é tão difícil, é tão moroso muitas vezes? Por isso eu convidei a doutora, uma juíza da Vara da Família e da Infância aqui de Paranavaí, a doutora Eveline Marra. Tudo bem, doutora Eveline? Tudo bem. Seja bem-vinda ao canal Obrigada. Mix.net. Muitíssimo obrigada por você ter vindo. É um assunto para mim tão perturbador esse, como eu te falei. Parece que existem muitas famílias querendo adotar e muitas crianças para serem adotadas. Qual é a dificuldade desse encontro? Porque parece que não rola, né? Primeiramente, obrigada pelo convite, viu? Sinto bastante honrada de estar aqui considerando essa entrevista. Por nada. E principalmente por falar de um tema tão, às vezes, tão polêmico, né? E que em torno desse tema existem vários mitos, né? Como a gente estava conversando antes da entrevista. E esses mitos, eles têm que ser desfeitos, né? Para que a população venha conhecer melhor, né? Sobre a adoção. Vamos ao primeiro mito. Isso. Eu falei agora há pouco que tem muitos pais e muitas crianças. Você me falou, Ana, mito. O Mito primeiro total. Mito. Por quê? Muitas pessoas confundem o fato de uma criança estar abrigada com o fato dela estar disponível para adoção. Isso é um mito. Criança abrigada não significa necessariamente criança disponível para adoção. Quando uma criança ela está abrigada, é porque em tese, né, em regra, está acontecendo alguma situação, né, de risco na família de origem dessa criança. E como o ECA prevê algumas medidas de proteção, uma delas é o acolhimento institucional, que é o abrigamento. Então, devido a essa circunstância de risco, em tese momentânea que a criança passa, ela é retirada da família de origem e colocada num abrigo. A finalidade principal, né, da Justiça da Infância e da Juventude, ou seja, dos profissionais que atuam nessa área, é favorecer o mais breve possível o retorno dessa criança ao lar de origem. Então, pode ser que ela esteja abrigada, mas que não está para adoção. Não está para adoção. Ah, me fala uma coisa, você me falou agora, eu vou falar de adoção, mas agora você me falou assim, quando a gente retira. Qual é a situação de risco que vocês retiram as crianças dos pais? Bom, as situações de risco, elas são inúmeras, né? As mais comuns são os fatores de alcoolismo, de dependência química dos pais biológicos, né? Situação de maus tratos, às vezes de negligência mesmo, por uma circunstância que os pais estão passando, são as situações mais comuns aí que a gente enfrenta no dia a dia. Então, se os pais biológicos estão passando por um problema de alcoolismo, por exemplo, e se isso está gerando uma situação de risco concreta para a criança, ela é tirada, colocada no abrigo, enquanto isso, né, a justiça tenta inserir esses pais em algum programa aí comunitário de auxílio, de assistência social, então tratamento para alcoolismo, né? Entendi. E se a família aderir e melhorar o comportamento, né, e cessar essa situação de risco, essa criança muito provavelmente vai ser devolvida para o lar de origem, né? E quando a família, no caso os pais, não mudam essa dependência e tudo mais, os avós não têm direito de ficar, elas já vão direto para adoção ou alguém da família pode ficar? Como eu estava dizendo, né, o primeiro objetivo dos profissionais é recuperar a família de origem. Se isso não for possível, porque os pais não aderiram, né, a esse tratamento, aí vem a segunda etapa do processo, que é tentar procurar na família extensa alguém em condições para assumir a guarda dessa criança. Extensa seria o quê? Avós? Os avós, os tios, né? Alguém ali da família, ou de repente um irmão mais velho. Madrinha serve para alguma coisa nessa hora? Porque todo mundo fala, ai, madrinha é super importante. Tá, mas nessa hora, madrinha pode pegar? Vai de uma situação muito concreta, assim, só por ser madrinha
Num primeiro momento não, mas a situação ela é analisada muito caso a caso, né? Tá. E dependendo também da idade da criança e das chances que ela tem de ser adotada caso, né, ela fique definitivamente, né, disponível para adoção. Então, aí é avaliado caso a caso, não tem como eu, né, já determinar se pode ou não pode. Tá. Então vamos voltar à adoção aí, que o pessoal que está muito atento nesse assunto vai saber. A criança está lá, está disponível para adoção. Quais são os procedimentos que eu tenho que fazer para adotar essa criança? Bom, primeiramente o casal ou o requerente, a pessoa interessada, né, em adoção, ela tem que comparecer ao fórum, procurar a vara da infância, né, munido de alguns documentos que podem ser disponibilizados ali na vara mesmo, a relação de documentos, e um requerimento direcionado à Justiça da Infância e da Juventude. Lá ela vai também preencher um cadastro, onde ela vai colocar ali o perfil da criança desejada, né? Ela vai passar por um estudo também psicossocial para avaliar as condições, né, da residência ou as condições psicológicas, sociais dela, e após isso tudo, né, o juiz, no caso, dá uma decisão considerando essa pessoa apta a adotar. A partir dali, o nome dela é inscrito numa lista cronológica, né, em ordem cronológica, daqui, né, da comarca de origem dela, e automaticamente o nome dela é inserido no Cadastro Nacional de Adoção. Né? Então, são dois cadastros, um referente à comarca onde ela mora e outro em relação ao Cadastro Nacional de Adoção. Então, todo juiz, os juízes do país inteiro, vai ter acesso a esse pretendente à adoção. É importante frisar que esse requerimento, né, para se cadastrar como pretendente à adoção, ele tem que ser feito exclusivamente na comarca de residência do interessado. Então, não é mais como antigamente, onde a pessoa se inscrevia em várias comarcas, mandava os documentos para diversos municípios e ficava aguardando. Agora, ele escreve unicamente na sua comarca. Por quê? Porque existe esse lançamento automático do nome dela no Cadastro Nacional de Adoção. E aí vem um outro fator importante, né, que você disse aí, a ordem é essa que eu falei. Primeiro, a pessoa que deseja adotar, né, vai lá e se inscreve da maneira como eu falei. E essa ordem não pode ser invertida, ela não pode primeiro encontrar uma criança através de alguma situação, de algum convívio, de algum conhecido, e aí depois ela vai se inscrever para adotar aquela criança em específico. Porque se ela fizer isso, ela fere o direito de centenas de pessoas que estão inscritas e que respeitaram o procedimento legal, né? Que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. E fazer com que a população, né, entenda isso. Entenda isso. Me fala uma coisa, quando você estava falando da ordem, você falou que a pessoa tem que passar mostrar o nível social, psicológico e tudo mais. Falando de nível social, se a pessoa for pobre, e pobre que eu digo assim, ganha um salário, meu marido ganha um salário, eu ganho um salário, moro numa casa alugada, mas nós desejamos muito ter um filho. Esse casal tem condições de adotar? Com toda certeza, né? O fator econômico, ele não é preponderante na hora de escolher, né, o casal ou a pessoa interessada na adoção. Todos têm direito de igual forma e a escolha desse pretendente, como eu disse antes, é exclusivamente pela ordem cronológica e não pela ordem social, financeira, né, porque isso geraria aí uma desigualdade muito grande. O que é importante é que esse casal ofereça condições, né, de estrutura de uma família de bem para criar essa criança, né? Então, que ofereça amor, carinho, atenção, que seja uma família, né, de boa índole, porque que consiga dar uma educação futuro, mesmo com as dificuldades sociais, porque hoje em dia tantos casais, né, que levam uma vida assim, têm filhos e educam os filhos maravilhosamente. Isso que eu ia falar, o perfil da família brasileira é esse, né? Um casal que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, então isso de maneira nenhuma é um fator impeditivo para a adoção. Ai, que bom. E se não for casal, se eu moro sozinha e quero adotar uma criança?
da mesma forma, não tem ordem de preferência, né? Ele tem concorre com a igualdade de condições, aí basta estar na ordem cronológica e a pessoa não precisa ser casada para requerer a adoção. Ela pode ser solteira e o único requisito que o ECA diz, né, é que a adoção conjunta, né, se duas pessoas desejam adotar uma criança, essas pessoas têm que ser casadas ou viver em união estável. Né? No caso homoafetivo, esse caso é mais delicado ou ele entra na mesma igualdade de adoção? Na mesma igualdade. Não há impedimento legal hoje e o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, já reconheceu o direito aos casais homoafetivos. Né? Então, a condição de casal homoafetivo, a pessoa viver sozinha ou a pessoa ser casada não importa, assim, em diferenciação na hora da escolha da família. Você tem uma noção de quantas crianças hoje, em média, estão para serem adotadas? Eu não sei como é que fala, estão disponíveis isso? Então, referente àquele mito que eu estava dizendo antes, né, que eu comentava com você, hoje nós temos mais de 40 mil crianças abrigadas em todo o país, a nível de Brasil. Criança, gente. No entanto, apenas aproximadamente 7 mil crianças estão disponíveis para adoção. Mas já é muito, 7 mil, quantos pais estão na fila esperando essas crianças? Aproximadamente 37 mil casais para 7 mil crianças. E aí que vem outro mito, né? Muitas pessoas acham que a lista de crianças disponíveis para adoção ela é infinitamente maior do que o número de casais ou de interessados em adotar. E isso é um mito, né? As crianças efetivamente disponíveis para adoção são bem menores do que o número é bem menor do que o número de pais. E aí vem outro fator preponderante. Por que essa conta não fecha? Né? Porque, primeiro, o perfil da criança desejada é muito diferente do perfil da criança disponível para adoção. Porque os pais querem o quê? Uma criança loirinha, exatamente, recém-nascida, bonitinha, para eles educarem. Exatamente. Se nós formos tratar aí desse perfil da criança que é exigida, né, que é tão sonhada, nós vamos ver que a maioria dos casais deseja uma criança branca, do sexo feminino e de preferência até 1 ano de idade. E essa criança não tem disponível para adoção. O que se tem muitas vezes são crianças da raça negra, crianças mais velhas, né, de 5, 6, 7 ou até adolescentes, né, maiores de 12 anos, disponíveis para adoção. Então essa conta não fecha justamente por essa divergência entre o perfil da criança sonhada e o perfil da criança disponível. Mas, gente, olha, são 37 mil, né, pessoas para 7 mil crianças. Você quer ser pai ou você quer ser mãe? Se você quer de verdade ser pai ou mãe, gente, não tem perfil. Ser pai, não existe cor. Isso é um absurdo, vamos falar sério. Se eu quisesse ter um filho, viesse da cor que viesse. Eu até entendo muitas vezes, quando as crianças elas têm assim, muitas vezes, eu ia tocar até nesse assunto que é meio delicado. A criança ela tem alguns problemas físicos e mentais. Eu entendo até, porque eu não sei também até onde eu iria conseguir ter esse coração tão grande, eu gostaria muito de ter essa grandeza. Não sei nem se tenho, não acredito que tivesse, eu acho que eu sou fraca para isso. Mas, por cor, ou até uma idade um pouco maior. Gente, quem quer ser pai, quem quer ser mãe, não vê a cor, é meu filho, tem a cor que tiver, é meu filho, a partir do momento que eu adotei é meu. Então, se ficar com essa de querer um bebezinho branquinho, loirinho do olho azul, aí realmente não quer ser pai nem mãe, né? Quer um bonequinho para chamar de seu. Quanto às crianças com problemas físicos e problemas até maiores, elas estão em grande número para adoção hoje em dia? Dentro dessas 7 mil crianças disponíveis, existe um percentual bem elevado, né, de crianças com deficiência física ou com algum problema sério de saúde, né, com deficiência mental.
e isso também é um fator que dificulta a adoção. Porque tem um outro fator também preponderante, é que quando um casal, por exemplo, se inscreve para requerer uma adoção, existe uma ansiedade muito grande, porque a maioria dos casais são casais que tentaram, né, a filiação biológica, tentaram ter filhos da maneira, né, natural, não conseguiram, então já se sujeitaram a uma longa, né, espera da gravidez natural, às vezes tentaram fazer tratamento de gravidez e também não deu certo, então esses casais já vêm de uma longa espera, e aí quando eles se deparam ainda com uma fila de adoção, né, aí essa espera parece na mente deles, né, estar interminável, mas na verdade essa espera já começou muito antes, né, através da frustração, né, por não ter conseguido ter um filho de uma maneira natural, né? Em média, quanto tempo demora? Não dá para ter essa base, né? Se eu colocasse assim hoje, eu quero adotar uma criança e coloco assim coloco até algumas questões, que a maioria das pessoas fazem isso, então eu tenho que colocar um programa que venha de acordo com o que as pessoas desejam. Quero uma criança até uns 5 anos, 3, 4, 5 anos. Quanto tempo essas pessoas que querem adotar vão esperar em média? Então, quanto mais amplo, né, esse perfil da criança desejada, quanto mais você se abrir para novas possibilidades, menor é a espera, né? A gente fala assim que a espera demorada mesmo, daquele perfil de criança que eu falava no começo, que é o bebê do sexo feminino da cor branca. Esse é demorado. Esse perfil é um perfil demorado, mas quanto maior a criança e o tempo de espera fica bem mais curto. Só que é difícil falar assim um tempo exato, né? Porque aqui na comarca de Paranavaí, a média de crianças para adoção por ano gira em torno de duas, no máximo 3 crianças, né? E às vezes uma por ano, né? Então, se a gente for considerar aí que hoje existem aproximadamente 30 casais na lista de espera, então isso... Vai esperar bastante. Vai esperar bastante, desde que o perfil seja mais restrito, né? Se o perfil for mais amplo, aí a espera diminui com certeza, porque muitos casais que estão na sua frente não vão aceitar aquela criança que está disponível para adoção, e aí a ordem cronológica vai seguindo, né? Então, às vezes o primeiro colocado não quis, mas o outro já quis. Aí você me falou disso, me veio uma coisa na cabeça. A pessoa pode ficar um período com essa criança, como que é a adaptação? Porque esses pais às vezes acham, eu vou conseguir, depois pensam, não, eu não vou. A criança talvez não goste de morar com esses pais. O Estatuto da Criança, ele prevê um estágio de convivência, né? Que o período aí, ele é flexível, de acordo com a necessidade, que é um período onde o casal pode levar essa criança para casa em guarda e se sujeitar a esse período aí de adaptação, porque a adoção, né, como várias outras coisas na vida, também é química, né? Sim. Muitas vezes o casal, já aconteceu muitas vezes assim, do casal não se deparar com aquele perfil desejado, mas mesmo assim se apaixonar por uma criança totalmente diferente do que ele imaginou, daquele que eles imaginaram, né? Isso acontece muito. Então esse período, ele é importante tanto para a criança quanto para o casal, né? Para o casal, para essa mãe ou para esse pai que quer adotar. Exatamente, já tivemos casos também em que mesmo sendo uma criança pequenininha e branca, ou seja, o perfil sonhado por todo mundo, o casal levou a criança para casa e não quis, não se adaptou, disse que não era aquilo que queria e, enfim, acabou devolvendo a criança. Então, esse fator química aí também conta bastante, né? Uau! Acontece de tudo. Tudo mesmo, porque isso aí me surpreendeu. Normalmente o desejado, acho que ele, não sei. É raro acontecer alguma isso. Alguma coisa não bate, não. vamos dizer assim. Alguma coisa louca aconteceu aí, porque acho que isso é meio que incomum, né? É uma situação incomum. Sim, incomum. Mas sorte do outro que estava na fila e sorte dessa criança sorte também. Do próximo que estava aí esperando, que acolheu a criança e a criança teve uma adaptação. A criança também escolhe, na verdade, né? A criança, ela tem
essa possibilidade assim de escolhas, né? E de ver a química, né? De repente essa é a família que eu amo. Exatamente, desde que o casal esteja devidamente cadastrado, né? Tudo certinho, tenha obedecido os trâmites legais aí, né? Se um casal não se adaptou, nada impede que o próximo casal venha ficar. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o endereço aqui na tela do fórum, né? Telefone certinho para vocês entrarem em contato, ver todos os documentos que vocês têm que levar, caso queiram fazer uma adoção, seja você solteira, seja você solteiro, seja você homoafetivo, um casal homoafetivo, um casal realmente tem uma renda baixa, não importa, tá? Basta ir lá, colocar seu nominho na lista. É um pouquinho demorado, mas se você não fizer isso, aí sim você não vai conseguir adotar. De repente, teu filho, olha, já até nasceu e você ainda não encontrou. Vai lá, faz isso e você vai ter uma vida bastante feliz, tá? Uma família linda e feliz. Abra seu coração e tudo vai dar certo. Doutora Eveline, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos ter vários assuntos, de vez em quando eu te ligo para você vir aqui no canal Mix conversar comigo, tá? Com certeza. Assim, apenas para encerrar, né, eu queria deixar consignado que um casal que deseja adotar, ele tem que estar muito preparado para essa criança que vai receber na sua família, porque é uma criança que geralmente já sofreu muito, né? Então, o casal não pode ignorar o histórico dessa criança, todas as dificuldades que ela já enfrentou, as situações, né, de risco que ela já vivenciou. E essa consciência por parte do pretendente, ela torna esse processo menos frustrante, né, para ambas as partes. Para ambas as partes. É o encontro, né? Ai, gente, tomara que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma e acho que a gente acabou ajudando, né? Qualquer coisa, entre em contato e a doutora Eveline vai atender todos vocês e se Deus quiser, vocês vão ter uma família linda pela frente. Um beijo, gente, a gente volta no próximo programa. Tchau! Tchau.